Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, vou acompanhar vocês na aula de hoje. A aula de hoje é especial, né? Nós temos a nossa revisão. Então, a aula 23, revisão e avaliação, a gente vai abordar aí todos aqueles assuntos, reforçar temas importantes que foram aí trabalhados, né? Então, fiquem bastante atentos e vamos à aula. Olá, queridos, retornamos aqui para a nossa revisão, né? Vamos reforçar todos esses assuntos que foram já abordados, né? Para que a gente não tenha mais dúvidas sobre tudo que foi falado, tá? E a gente vai iniciar na aula de hoje comentando um pouco mais, né, sobre as relações ambientais, principalmente, né, com a química verde. Então, observe aí esse conceito de impacto ambiental. Então, é qualquer alteração no meio ambiente causada pela ação humana que resulte em efeitos negativos ou positivos, né? Às vezes a gente pensa, né, que esse termo impacto ambiental tem a ver apenas com as coisas ruins, né, que a química pode aí trazer, né, com relação às suas aplicações. Mas também impacto ambiental são as coisas positivas, as coisas boas que a química pode apresentar. E aí a gente, né, pode citar a química verde como sendo ali, né, esse ramo da química que está se empenhando para buscar impactos ambientais positivos, tá? E aí a gente vai falar sobre alguns deles. Impactos ambientais, no caso aqui, né, especificamente os negativos, tá? E a gente traz o primeiro deles, que é a eutrofização, né? E esse conceito tem a ver ali, tem a ver com a poluição da água, né? Então, eu separei aqui nesse momento de revisão os tipos, né, de poluição da água, do solo e do ar, né? E começando com a água, causada por esgoto, metais pesados e fertilizantes, e aí o conceito de eutrofização. Temos ainda, né, que essa poluição da água, ela afeta a biodiversidade aquática e também a saúde humana, né, uma cadeia, né, se a gente tem ali a poluição daquele ambiente, de um rio, um lago, consequentemente, não somente a biodiversidade daquela região vai ser prejudicada, mas também a população ao seu entorno, né. E por último, relacionada a reações químicas, né, a solubilidade, a questão de pH. Então, quando tem a poluição da água, várias características, né, vários conceitos, várias propriedades dessa água também são alterados. Vamos falar um pouquinho agora da poluição do ar, né? E aí a mais assim conhecida que a gente pode abordar são as emissões, né, dos gases poluentes, como é o caso do CO2, do SO2, né, dos monóxidos ali de nitrogênio, por exemplo. Todos eles são liberados, emitidos por veículos, né, por indústria ou então pelas queimadas, tá? Então, a emissão desses gases é o principal poluidor atmosférico. Aí depois nós temos, né, a chuva ácida, que também é gerada a partir dessas substâncias, mas mais especificamente aquelas com a presença do enxofre, né, do S. Então, é o efeito estufa e também os problemas respiratórios, que são ali impactos observados a partir dessa poluição do ar. E, por último, envolvem reações de combustão, né, com a liberação desses óxidos e também de alguns ácidos, ok? E agora a gente vai para a poluição do solo. Isso, né? Então, a gente consegue observar aí esses impactos ambientais no solo com os resíduos sólidos, né, o nosso velho e famoso lixo, pesticidas, metais tóxicos, todos eles, né, dependendo ali do ambiente, podem ser liberados naquele solo, né? Bom, poluição do solo também prejudica plantações, contamina os lençóis freáticos, e aí a gente vai ter dois tipos de poluição sendo observada, a do solo e depois a da água, né, que é aquele lençol freático que passa ali embaixo também vai ficar poluído. E liga-se à decomposição de ciclos de elementos químicos, né, e aí tem a ver com a química dos materiais, né? Então, quando esse solo está contaminado, consequentemente, os ciclos, né, que podem acontecer ali também vão ser prejudicados. Agora a gente vai focar um pouquinho, né, no uso dos fertilizantes, que foi trabalhado lá
na poluição da água, né? Então, os fertilizantes, eles são substâncias que são usadas no solo ou nas plantas para fornecer nutrientes que ajudam no crescimento saudável. Então, gente, um fertilizante é algo positivo, né? Pelo que a gente está vendo aqui desse conceito. Então, ele é como se fosse um alimento para as plantas, tá? Então, esse tipo de substância, ele foi criado, né, gerado como algo positivo. Só que, às vezes, né, a gente acaba vendo os fertilizantes como algo não tão positivo assim, né? Porque a gente vai já ver que o excesso, né, da aplicação desse tipo de substâncias pode também prejudicar, tá? Então, bora continuar vendo aí um pouquinho mais sobre os tipos de nutrientes que os fertilizantes podem trazer para as plantinhas, né? Então, o primeiro deles, o nitrogênio, ele ajuda no crescimento das folhas. Quando o fertilizante tem a presença do fósforo, ele serve, né, tanto para as raízes quanto para a floração. Então, percebam que cada elemento aí tem a sua contribuição, né? Quando o fertilizante tem a presença do potássio, ele fortalece a planta e aumenta a sua resistência, né? E aí, né, dentro aqui da química, se utiliza a sigla NPK nas embalagens para indicar justamente que ela tem a presença desses componentes, né, do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Apresento a vocês agora alguns compostos, né, fertilizantes, né, que são muito utilizados, como é o caso do nitrato de amônia, NH4NO3. Então, a gente tem bastante nitrogênio na composição e a gente já viu que o nitrogênio é um alimento importante aí para a plantinha, né, ajuda bastante. A ureia também é um fertilizante muito utilizado. Temos ainda o fosfato monoamônico, né? E ele é bem parecido ali com o primeiro, o nitrato de amônio. Ele tem a presença ali do NH4 na composição. E o último, né, o cloreto de potássio, presença do potássio mais especificamente, tá? Então percebam que em todos, né, ou pelo menos em boa parte deles, a gente tem ali a presença dos elementos que foram citados anteriormente. Por quê? Porque eles são elementos que vão ajudar, né, a plantinha a se desenvolver cada vez mais, tá bom? Então, vamos pensar que os fertilizantes são coisas positivas, são benéficas para as plantas. O problema é a utilização, né, como esse agricultor, né, essa pessoa está utilizando o fertilizante. Porque, né, tem a maneira adequada de utilizar essas substâncias. E se utilizado ali de maneira errada, em grandes concentrações, né, pode prejudicar o solo, pode prejudicar a plantinha também, pode causar lixiviação, por exemplo, que é um fenômeno que acontece por conta ali da grande quantidade de fertilizante sendo utilizado no solo, né, e aí quando a chuva vem, ela lava todo aquele fertilizante e acaba levando esse fertilizante, por exemplo, para o lago mais próximo, né, ou para o rio mais próximo e contaminando aquela região. Então, tem que ter todo o cuidado para que esse fertilizante possa ser utilizado da melhor maneira possível, para que as plantinhas, né, toda a agricultura possa se beneficiar com a utilização dessas substâncias, tá? Bom, agora a gente vai mudar um pouco mais de assunto, vai falar dos biocombustíveis, né, que também faz parte aqui da nossa revisão. Então, os biocombustíveis, eles são combustíveis, né, produzidos a partir de plantas ou de resíduos orgânicos, tá? Como, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, que gera o etanol, ou então o óleo de cozinha, né, que gera ali os biodízeis, tá? Então, o conceito de combustível aqui também vale, tá? É uma substância que queima na presença de um comburente, que no caso é o oxigênio, produzindo novas substâncias. Os biocombustíveis também fazem isso, né? Só que a gente vai ver aqui durante esse momento de revisão que eles acabam sendo melhores aí em relação, né, comparando com os combustíveis fósseis, tá bom? Então, fazendo essa comparação com os combustíveis fósseis, os biocombustíveis são melhores para o meio ambiente. Bora começar falando do etanol, tá? O etanol, como você vê aqui, ele é extraído da cana-de-açúcar, que é muito comum no nosso país, né? Então, a extração do etanol a partir dessa matéria-prima, né, que é a cana-de-açúcar, é mais comum no nosso país mesmo. Fora daqui,
existe o etanol, mas ele acaba sendo produzido, né, extraído de outros vegetais ou leguminosas, tá? Do milho ou da beterraba, mas aqui no nosso país se utiliza bastante a partir do refino ali da cana-de-açúcar, tá bom? Bora continuar agora, a gente vai para o biodiesel, que são feitos a partir de óleos vegetais ou então de gordura animal, né? E o biodiesel já tem essa composição mais de óleo, né? A partir de óleos, tá? Sejam eles vegetais ou animais. E existem hoje, assim, uma gama de pesquisas, né? Com relação a várias plantinhas, né, que podem ali ser utilizadas para essa extração, tá? Então, se você fizer uma busca, aí você vai encontrar um monte de possibilidades, né, de matéria-prima para a produção de óleos, né, de bioóleos, de biocombustível, tá bom? E depois temos o biogás, que também faz parte aí desse grupo dos biocombustíveis, e o biogás vem da decomposição da matéria orgânica, né, dos resíduos orgânicos, como é o caso que a gente vê aqui dos restos de comida ou então de esterco. Então, a partir desse processo de decomposição, é gerado ali um gás, e esse gás, né, também tem essa característica. Bom, bora continuar agora falando dos biocombustíveis, né? Mais especificamente dessa questão da sua formação. Então, o etanol, o biodiesel, o biogás, eles são interessantes, né? Justamente porque eles são produzidos num curto espaço de tempo. Então, um prazo pequeno para a sua produção, né? Então, eles são produzidos, como a gente já viu, a partir de vegetais ou então de resíduos orgânicos. Então, né? O seu tempo de produção é bem curtinho. Por isso, eles são classificados como renováveis. Ou seja, a sua matéria-prima pode ser replantada. Então, eu posso, né, plantar um grande campo de cana-de-açúcar e daqui a algum ano, mais ou menos, eu conseguir produzir etanol a partir dessa cana-de-açúcar. Então, eu levei 1 ano, por exemplo, para fazer esse replantio. Diferente, né, do caso das fontes não renováveis, que a gente, né, não conseguiria produzir num espaço de tempo tão curto. Ou então, por exemplo, reaproveitar um óleo de cozinha, para o caso dos biodiesels, né? Então, um óleo de cozinha que está lá, que poderia ser jogado no lixo, mas na verdade ele pode ser reutilizado para a geração dessa nova substância, tá? Então, por isso, né, que os biocombustíveis são tão interessantes do ponto de vista, né, comercial e no ponto de vista de renovação e também do ponto de vista ambiental, tá? Eles têm toda essa característica. Bora dar uma olhadinha agora nos exemplos, né? E aí nós temos exemplos importantes para os biocombustíveis, como é o caso dos carros flex, que rodam tanto com etanol ou como com gasolina, né? Então, carros que têm essa autonomia aí de poder utilizar um biocombustível ou então utilizar um combustível não renovável, né? Como é o caso da gasolina. Ônibus movidos a biodiesel. Em algumas cidades do nosso país isso já acontece, né? Ônibus que são movidos a outros tipos de combustível, a um tipo de biocombustível, que no caso é o biodiesel. E usinas de biogás em zonas rurais ou em aterros sanitários, tá? Isso também já é uma realidade. Ainda poderia ser melhor? Poderia, né? Mas a gente já observa que já é uma realidade de melhora, tá? Aqui eu trouxe para vocês um quadro comparativo, para a gente ter aí uma ideia, né, dessa relação dos combustíveis fósseis com os biocombustíveis. Então, características. Origem, né? Origem dos combustíveis fósseis, nas plantas, nos animais soterrados. Já a origem dos biocombustíveis é em plantas e resíduos orgânicos. Tempo de formação dos combustíveis fósseis, milhões de anos. Já no caso dos biocombustíveis, como eu falei da cana-de-açúcar, né? Meses ou 1 ano já é suficiente para a formação desse novo ciclo. Renovável. Os combustíveis fósseis não e os biocombustíveis sim, são renováveis. Poluição de CO2 e tóxicos. No caso dos combustíveis fósseis é bem alta e para os biocombustíveis é menor, né? Porque a emissão desses tóxicos, principalmente com a presença de enxofre, é bem menor. E o impacto ambiental, para os combustíveis fósseis, a extração é agressiva, enquanto que os biocombustíveis depende do cultivo e do uso, né? Porque também a gente não pode dizer que não tem impacto ambiental a plantação
né, de um grande campo de cana-de-açúcar. Então, vai depender de como isso vai ser feito, né, se vai ser feito dentro de todas as regras ambientais e tudo mais. Se tudo isso for realizado, aí o impacto ambiental tende a ser menor, né? Bom, agora a gente vai mostrar aqui alguns tipos de biocombustíveis e como eles são feitos, e aqui quimicamente falando, né? Então, o etanol, por exemplo, ele é produzido pelo processo que a gente chama de fermentação alcoólica dos açúcares da cana-de-açúcar, ou então do milho ou da beterraba, tá? Então, o processo químico que gera esse biocombustível é a fermentação alcoólica, tá? Aí como funciona, né? As enzimas de leveduras transformam a glicose presente lá na cana-de-açúcar em etanol e também CO2, tá? Então, essas leveduras é que fazem esse processo de fermentação alcoólica. Já no caso dos biodiesels, né, como funciona? Ele é produzido por uma reação chamada de transesterificação. Nessa reação, os óleos vegetais ou então as gorduras animais, que são ésteres, são chamados de ésteres, reagem com um álcool, que na maioria das vezes é o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador, que pode ser o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E aí, né, a reação resultante, a gente vai obter esse biodiesel, que é um éster metílico ou etílico, aí vai depender, né, do que for utilizado, e também ácidos graxos e glicerina, tá? Então, a reação para a produção do biodiesel é a transesterificação, tá? Percebam que para cada um, né, a gente tem uma reação química em questão. Para o etanol, fermentação alcoólica, para o biodiesel, a transesterificação, tá bom? E por último, né, para finalizar esse momento de revisão, agora a gente vai falar das pilhas, na verdade, mais especificamente da eletrólise, olha só. Então, a eletroquímica é esse ramo da química que estuda as pilhas e baterias e também a eletrólise. E os dois processos, eles, né, são diferentes, tá? A gente não vai confundir. A pilha converte energia química em energia elétrica, de modo espontâneo. Já a eletrólise converte, ao contrário, converte energia elétrica em energia química, de modo não espontâneo. Bom, bora entender um pouquinho melhor a importância da eletrólise. Então, ela consegue gerar muitos materiais, tá? A partir desse processo, como, por exemplo, o alumínio, o cobre. Todo alumínio e cobre que você já viu, provavelmente veio desses processos de eletrólise. Hidrogênio, cloro em cilindros, né? O gás hidrogênio em cilindros também. Temos ainda a galvanização, que consegue produzir bijuterias, né? Peças folheadas, panela de pressão, roda de magnésio, aquelas calotas de carro, de veículos, tá? Então, todos são objetos ali que, de alguma maneira, precisaram do processo de eletrólise para poder gerar. Então, a eletrólise também é muito importante, né, nessa parte da metalúrgica, tá? Bora entender um pouquinho mais aí, especificamente sobre a galvanoplastia, que é um dos processos da eletrólise, responsável, por exemplo, pela produção de joias folheadas. Esse processo consiste na técnica de revestimento de um metal menos nobre por um mais nobre, como o ouro ou a prata. E isso proporciona um acabamento para as peças, além de maior resistência à corrosão, né? Então, a gente sabe que o ouro, por exemplo, é o metal ali que tem menos ali poder, né, de corrosão. Dificilmente a gente vai observar uma peça de ouro, né, que tenha passado pelo processo de corrosão. Então, por esse motivo, é que, né, é de alto valor, né, peças que são ali folheadas ou então que são de ouro, né, justamente por conta dessa característica. São peças que vão durar muito tempo. Por esse motivo, o valor, né? E aí a galvanoplastia é justamente esse processo que faz esse revestimento da peça, né? Então, às vezes a peça é de um material menos nobre, um metal menos nobre, e aí, a partir do processo de galvanoplastia, essa peça é revestida, né? Recoberta por um metal mais nobre, conferindo a ela toda essa característica e fazendo com que ela possa, né, valer mais, ter um valor maior, justamente por conta, né, de não passar ali por esse processo de corrosão. Quando se faz esse revestimento com ouro, o processo
passa a ser chamado de douração, né? Se for prata, vai ser prateação. E aí vai depender, né, do tipo de metal de revestimento, aí vai ter um nome especial para cada um deles. Tá bom, gente? Por aqui finalizamos esse momento de revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.